Eu convido a todos que para neste momento nós possamos aquietar o nosso coração, a nossa mente e que possamos formar uma corrente única de amor e bondade. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu ensinamento dessa tarde. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos forças e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias e hoje aqui na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que a tua luz se faça presente em nossos lares. A nossa mensagem de hoje à tarde é de Divaldo Pereira Franco, do livro Luz Viva. Ele nos diz: seu hoje, sua vida. Dê valor à sua vida, não ao malbaratando por motivo algum. Cada dia deve ser vivido com intensidade proveitosa superior. Não transfira de uma para outra oportunidade a mágoa ou a queixa. Supere-as nos nascedouro, a fim de preservar sua saúde, seus atos, sua vida. O seu não é o mais grave problema dentre os muitos que existem. Aos menores, é certo, mas também existem outros, muitíssimos, mais graves, intricados do que o seu. O problema é efeito natural do processo de evolução que todas as pessoas enfrentam. Não se lamente, portanto, nem busque compaixão. Seu comportamento emocional e moral, sua vida. Questões de saúde e doença são uma constante na vida de todos os seres. Desgaste orgânico, infecção, traumatismo, deficiência são resultados do aprimoramento espiritual mediante as vicissitudes orgânicas e psíquicas. Não obstante, você não é o único. Ao invés de esmorecer na dor, transforme a sua enfermidade em élon de sustentação de outros pacientes iguais ou mais doentes do que você. Sua mente, sua vida. Finja-se um programa de serviço beneficente e verá que seu tempo de dor diminuiu e o de amor aumenta. Negue-se a derrota, fomentando vitórias de pequena monte ganhará a guerra contra o sofrimento. O que você prefere mentalmente? Embora sem consciência disso, mentaliza-se, faz-se realidade. Seus desejos, sua vida.
Sua vida é a bênção de Deus, a benefício do ser espiritual que você é imortal, fadado à perfeição. Se por enquanto chovem calhaus sobre sua cabeça e se multiplicam cardos ferindo-lhe os pés, ou se traz cravados no cerne do ser punhais de angústia, recomponha-se e produza causas novas que anularão tais efeitos e gerarão futuras alegrias. Sua sementeira, sua vida. Arme-se de coragem. Seja qual for a faixa em que você se encontre em trânsito de experiência evolutiva, seu esforço, sua vida. Hoje você é o que fez de si mesmo, porém, será amanhã o que hoje realiza da oportunidade com que se defronta. Seu hoje, sua vida. Mensagem de Edivaldo Pereira Franco. Então, hoje, o que realmente esperamos das nossas vidas? Essa é a nossa mensagem de reconforto, de fortalecimento, de paz, esperança, de luz, para que a gente possa, quando entrar aqui na Sala Unidos pela doutrina espírita, seja o dia que nos reunimos para buscar o entendimento, o esclarecimento, nós possamos nos inteirar, nos conectar plenamente com tudo aquilo que desejamos. Então eu convido o nosso amigo Arnaldo, que hoje ele vai entrar no nosso livro Diálogo com as Sombras, nosso estudo todas as sextas-feiras às 16 horas. Então, Arnaldo, por gentileza, levante a mãozinha. E embaixador, Laura, Ângela, Rosarinho, Cris, Arnaldo, Dulce, um forte abraço. Vocês estão me ouvindo na sala? Ou estou descendo? Olá, amigos, boa tarde. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês na sexta-feira, sempre nesse horário das 4 da tarde, para que possamos trazer o estudo doutrinário do livro Diálogo com as Sombras, do nosso querido Hermínio Correia Miranda. Quero que fiquem muito à vontade. Podem colocar comentários na área de texto, nos ajudando no trabalho, como também perguntas. Mas vamos combinar que não pode fazer pergunta difícil, tá bom? Como está o meu som até agora? Tá ok, né, Rô? Muito bem. Relembremos então um pouco do que já estudamos, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. Já refletimos que na mensagem de Francisco Tiesse, que foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, o mesmo nos fala que Hermínio escreve como se a conversar com seus leitores estivesse. Passa-nos de uma forma bastante conclusiva de que o autor é daqueles raros encarnados que sabe a que veio e não hesita em seguir os rumos que deve trilhar. O livro Diálogo com as Sombras nos apresenta em seu contexto uma contribuição de Hermínio ao tema mediunidade, contribuição essa que foge ao comum dos livros de divulgação doutrinária e também evangélica. Por isso mesmo, tornando de agradável leitura e um forte atrativo ao estudo, classificando-o como um extraordinário documentário ou cartilha de orientação, de elaboração séria
elucida todo o contexto das intercomunicações e interligações entre vários planos vibratórios. Chamamos a atenção para este quesito do querido Francisco Tiesse, chamando-nos a atenção entre as intercomunicações e interligações entre vários planos vibratórios. Via de regra, nós espíritas aprendemos e apreendemos que temos o plano físico e o plano espiritual, sem nos darmos conta de que o plano físico também é um plano espiritual, porque é habitado por espíritos. E vários são esses planos vibratórios no mundo dos invisíveis. Plano onde se encontram espíritos brincalhões, debochados, aonde se encontra, assim como no plano físico, a maioria de nós que ainda trabalhamos arduamente na nossa evolução, já deixamos de ser os brincalhões da vida, aqueles que estão sempre de férias, mas ainda não conseguimos ascender ao plano vibratório, a nível vibracional dos bons espíritos. Complementa o saudoso Tiesse que o livro Diálogo com as Sombras é vida, é compreensão, é ternura, é uma doação completa do autor e nos questiona a respeito das horas que doamos em favor da boa doutrina. Aqui nós também comentamos que muitos de nós achamos o suficiente nos deslocarmos para uma casa espírita e lá permanecermos por 1h, 1h15. Eu não consegui jogar no YouTube, vou ter que reaprender tudo, tá? E permanecendo na casa espírita por 1h15, 1h30 no máximo, achamos que já cumprimos com o nosso compromisso religioso do dia. E a doutrina espírita tem nos ofertado situações benéficas que redunda pelas poucas horas que nos dedicamos a ela em horas a favor de nós mesmos. Tem sido observado de que forma isso por nós espíritas. Ele também esclarece que, médio extensivo ou não, o espírita deve manter-se no vigiai e orai de forma constante para não resvalar em desaiosas atitudes que contrariam o pragmatismo, ou seja, a realidade dos princípios doutrinários espírita, cristão, o amor. Em relação à mensagem de Kardec, o mesmo nos recordou dos graves deveres e compromissos que firmamos com os nossos maiores antes mesmo de nossa reencarnação, e que por força maior ou até mesmo pela inércia a que nos acostumamos, não nos desobrigamos desses graves deveres e compromissos. No contexto não só do movimento espírita, bem como das casas espíritas, graçam, infelizmente, a falta da fraternidade, da compreensão, da benevolência, e pratica-se em alto grau a vaidade e o tolo orgulho a comandar a nós mesmos. Em especial, esse tolo orgulho comanda as cabeças que deveriam ser pensantes, no sentido não somente da teoria, mas da prática no exercício do bem, não é mesmo? E esses que deveriam ser cabeças pensantes deveriam buscar em mais alto grau a alteridade, respeito por todos e por tudo. Sendo assim,
recordamos da parábola do semeador, sabendo que o divino semeador, nosso amigo celeste Jesus, está constantemente semeando e aguardando que nós outros, os irresponsáveis camponeses, deveríamos compreender em primeiro lugar a necessidade de limpar o solo dos pedregulhos, limpar o mato, arrancar os espinheiros do desamor, entregando a Ele o coração limpo, principalmente limpo dos ranços religiosos que nos tornamos. Como Paulo de Tarso, no vaso purificado e hábil para recebermos o leite divino dos ensinamentos morais do meigo rabi e divino médium do Criador, Jesus, modelo e guia da humanidade. Nos fala os Espíritos em O Livro dos Espíritos, que ele é o nosso modelo. Bem, finalmente passemos agora à introdução. E Hermínio começa já nos falando de forma bondosa, mas dando um alerta com certa rigidez. Começa ele assim: creio necessário declarar, no pórtico deste livro, que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina, isto é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. E é claro que a lista não termina aí. Há na literatura espírita um acervo considerável de livros que constituem leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério, junto aos companheiros desencarnados. E nós poderíamos acrescentar, junto aos encarnados também, porque em reuniões medianímicas, como prefere Hermínio Correia Miranda chamá-las, também manifestar-se encarnados em condições de sono e desdobramento, o que nós veremos no decorrer da obra. Pois não devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, mas com ele. O interessante é que nós observamos aqui que Hermínio cita as chamadas, entre aspas, obras básicas, utilizando o termo documentos básicos e não obras. Então ele dá importância real àquilo que é documento básico. Porque se nós, já comentei aqui na sala e vou repetir, nos prendermos, olá Eliana, boa tarde, seja bem-vinda, nos prendermos ao contexto das obras básicas, como foi veiculada na imprensa espírita e não espírita, como diz o nosso querido amigo Jacomelo, o espírita, como todo ser humano, é guiado pela lei do menor esforço. Mal estuda as chamadas obras básicas e nem conhece tantas outras obras que Kardec nos legou. O Espiritismo, na sua mais simples expressão, obras póstumas. O que é o Espiritismo? E 144 edições de A Revista Espírita, que é o laboratório que Kardec nos legou, sendo científico, filosófico, de consequências morais ou
ou religioso, se vocês preferirem. Ora, basta-nos então compreender que de Kardec temos que ler tudo. E ele nos recomendou em obras póstumas que o espírita deve ler tudo. A mesma recomendação de Paulo de Tarso. Leia tudo e faça a retenção daquilo que é bom. Assim como ele nos disse, de que tudo eu posso, contudo, nem tudo nos convém. E esquecemos de citar também que seria de bom tom, principalmente para aqueles que saem a fazer exposições em outras casas, que deveria ter como obrigação ler a revista, além da Revista Espírita, a Viagem Espírita. O próprio Hermínio vai citar outros autores que entram na relação dos obrigatórios, para melhor compreensão não somente do corpo doutrinário, assim como da boa doutrina. Utilizamos esse termo, e vocês sempre vão nos ouvir falar boa doutrina, porque era assim que Hermínio gostava de chamá-la enquanto encarnado. Contudo, nos afirma Sebastião Camargo na obra O Despertar da Consciência, que o diferencial da codificação espírita é ser essencialmente educativa e tem como objetivo direcionar seus ensinamentos para o ser imortal, o espírito, a essência, esclarecendo-nos que Viana de Carvalho já lembrava que o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Uma síntese do conhecimento universal para a construção do homem integral pelas três vertentes basilares: ciência, filosofia e religião. O consolo nos chega por meio da instrução, que é o estudo. Aqui nos recordamos do Espírito de Verdade, no Evangelho, quando nos fala: eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. E o estudo nós adquirimos através da filosofia. A habilidade por meio da experimentação, para obtermos um bom discernimento. Isto se dá pela ciência ou com a ciência. E a libertação por meio da vivência através da religião. Isso podemos denominar conduta ética moral. Vamos lá. Nos fala Hermínio que o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Quantas e quantas vezes já ouvimos, por desavisados, dizerem a esta ou aquela pessoa: você precisa ir lá no centro espírita desenvolver sua mediunidade. Não querendo aqui utilizar de nenhum preconceito, e muito menos de difamação para com os nossos amigos que frequentam a Umbanda, isso é muito normal ouvirmos de umbandistas: desenvolver a mediunidade. Esquecendo que para que haja desenvolvimento da mediunidade, é necessário, acima de tudo, e antes de tudo, as obras de Kardec, em especial o Livro dos Médiuns. O próprio Kardec fala em suas obras, utiliza em suas obras esse termo, desenvolvimento da mediunidade. No entanto, cabe nos lembrar instruções de Dona Terezinha Oliveira, no livro Mediunidade, autoria dela. Alerta que há pessoas em quem o intercâmbio é ostensivo
e que todas as almas recebem a influência dos espíritos. Como disse Kardec, somos médiuns em menor ou maior grau. Nós vamos adotar nesse estudo as mesmas designações de Kardec para que não haja contraponto. Ou seja, quando falarmos espírito, estaremos nos referindo a desencarnado. E quando falarmos alma, estaremos nos referindo aos seres encarnados, ok? Então, essa influência dos espíritos ocorre pelos órgãos motores e pelos sentidos físicos, e isso se manifesta no plano da materialidade, aonde nós utilizamos os 5 sentidos físicos. Já no plano da unidade, isto ocorre pelos órgãos e faculdades espirituais. Por isso é que nós mantemos contato constante com o mundo dos invisíveis. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 459, Kardec se dirigiu aos espíritos assim: Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Responderam os espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Em função disso e da imprudência e malícia, que preferem fazer uso da lei do menor esforço, não estudando. Parece simples a comunicabilidade com os espíritos, e também por isso há muito os médiuns, que fazem trabalhos para trazer o amor perdido em 3 dias, ou não, prometendo tantas outras coisas. Se algum de vocês aí quiser trazer o amor perdido em 2 horas, eu faço isso, tá? Em 2 horas eu consigo falar um cadiquinho da doutrina espírita e da proposta maior do Mestre Jesus, que é a proposta do amor. E de graça, né, Rô? De graça, sem cobrar nada. Dai de graça o que de graça recebestes. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho a respeito do desenvolvimento que Kardec cita em O Livro dos Médiuns. Entendemos que não é o desenvolvimento da mediunidade, tão somente, mas sim o desenvolvimento do médium. E para que o médium se desenvolva, ele tem que avançar dentro do contexto da autotransformação e principalmente da reforma íntima, promovendo em si a melhoria da moral. Porque melhorando a moral, nós equilibramos o nosso moral com pensamentos dignos dos seres especiais criados por Deus, que é cada um de nós. Voltando a Hermínio, realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância. Fazer compulsoriamente esse contato é trazer em si, em alto grau, a mediunidade ostensiva e não entender que é uma oportunidade de crescimento. Então isso ocorre de forma compulsória, onde a lei divina, acima de tudo, atende às nossas necessidades. E quando age assim o médium, compulsoriamente ou com relutância, não sabe ele o que está perdendo,
porque a mediunidade com Jesus nos permite verdadeiramente, como se fala na atualidade, um grande salto quântico. O salto quântico já é grande, né? Agora, se for grande salto quântico, é maior ainda. Mas tem aqueles que estabelecem contato com total espontaneidade. Alguns com respeito e amor, e outros, às vezes, com leviandade e indiferença. E muitos, sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para coordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, diríamos naturalíssimo. Nada tem de místico neste contato com os desencarnados. Nada tem de fantástico ou nada é sobrenatural. Muitos de nós somos acometidos pelo medo, não é mesmo? Mas só temos medo, na maioria das vezes em nossas vidas, do desconhecido. E quando passamos a estudar, a compreender, a entender melhor, com Kardec, o nosso medo se esvai, nosso coração se acalma e, mantendo o equilíbrio, passamos a ver com naturalidade aquilo que, início, chega a ser muito assustador. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, no mínimo de informação, deve ser o nosso cuidado. Mínimo de informação. Ou seja, para quem já estuda o livro dos médiuns, sabe que a obtenção de um mínimo de informação, até mesmo para analisar a questão da manifestação, o estudo demanda alguns anos. Não é da noite para o dia, não é entrar hoje, já o mês seguinte estar trabalhando numa mesa, numa reunião mediúnica. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho. E o estudo da doutrina espírita se faz metódica e longamente e com muita seriedade. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem esses apetrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. Hermínio, certa feita, até comentou que atirar-se a essa fenomenologia mediúnica sem o conhecimento necessário pode ser que esteja embarcando numa viagem somente com o bilhete de ida, e isso nos preocupa. Também por interesse, né? Temos que saber que tem lugar e hora. E através do estudo nós acabamos compreendendo isso. Hermínio recomenda que a prática mediúnica não deve ser improvisada jamais, pois ela não perdoa despreparo e ignorância. Por isso que é indispensável fazer o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares
a essa experiência. Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 211. Kardec falou isso também. Por isso que Hermínio não está trazendo nada de novo, mas somente nos relembrando com a sua maneira assim ataviada, que nos envolve num prazer enorme de ler as suas obras, estudá-las e compreender um pouco melhor. Muito bem. Toda casa espírita bem preparada, já no atendimento fraterno, ou no início da frequência dessa ou daquela pessoa, que a incentive a buscar no estudo não somente a compreensão do que é o Espiritismo, o que ele pode fazer e em favor das pessoas, e o que as pessoas podem fazer pelo Espiritismo. Dando aquele que chega para a leitura das obras de Kardec e introduzindo-o ao estudo de O Livro dos Espíritos, e aqueles que apresentam a faculdade mediúnica ostensiva, amorosamente deve direcioná-lo para o livro, para o estudo de O Livro dos Médiuns, e também estudar as outras obras de Kardec e tantas outras que deram sequência aos ensinamentos que Kardec começou, e muitos dos seus seguidores foram nos trazendo mais informações, até chegarmos no século XX com as informações sobre a vida no plano espiritual, inicialmente com a dona Ivone Pereira do Amaral, posteriormente com a série de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, trabalho este coordenado pelo Espírito Emmanuel. Com isso, e bem aos poucos, passo a passo, e deixar essa pessoa trabalhar na caridade moral para com os espíritos e na caridade moral para com as almas que gravitam em seu entorno, especialmente dentro do seio familiar, aonde estão as melhores ferramentas para desenvolvermos todas as virtudes latentes em nós mesmos. Lembramos aqui, para comentar com vocês, uma coisa que eu achei extremamente interessante. No decorrer do estudo do Livro dos Médiuns, como tradicionalmente acontece, a maioria das vezes, depois de algum tempo, o médium é colocado na mesa para permitir a manifestação de algum espírito, né? No popular, dar passagem. Mas conheci uma casa espírita em Campinas, que lá, olhem que interessante, que coisa muito bem feita e colocada. Assim que o médium começa a participar da reunião mediúnica, já à mesa, ele começa um treinamento de não permitir a manifestação. Não é interessante, Rô? O médium tem que fazer um esforço, todo o esforço possível, para não permitir a comunicação. Aí eu fiquei curioso, né? E como bom repórter de rádio, já fui fazer a minha entrevista. Por que que ensina-se isso inicialmente aos médiuns que estão começando no trabalho?
Aí me foi respondido que esse treino é muito bom, principalmente para que os médiuns evitem que ocorram comunicações em locais desapropriados e muitas das vezes não desejados. Já imaginou você chegar numa festa de aniversário e lá ocorre uma manifestação através do médium? Gente, vai matar meia dúzia do coração. Outros vão ter que ser internados, né? A não ser aqueles que já estão alcoolizados, vai achar que é uma graça tudo aquilo, que é uma brincadeira. Mas eu achei super interessante isso. Ou seja, o médium começa a trabalhar como se fosse um médium 3D. Disciplina, disciplina, disciplina. Aí sim, após algum tempo, aonde ele começa a coordenar a manifestação, é que lhe é aberto a possibilidade de permitir a manifestação na reunião mediúnica, e o próprio médium vai adquirindo consciência do que está ocorrendo, porque a dificuldade maior é a mediunidade inconsciente. Quando o médium não é moralmente educado, ele não sabe nem o que está fazendo e nem o que está ocorrendo. Já o médium semiconsciente, ele já começa a participar um pouco e consegue ter um certo domínio sobre a entidade comunicante. E o médium consciente, condições melhores para desenvolver esse trabalho. Bom, então, os médiuns dessa casa têm que trabalhar a não comunicação. E entender também que tudo que ocorre na reunião deve ser conversado com os participantes da reunião, em especial com o dirigente, e não fazer como muitos médiuns que após saem da sala levando notícias do além para o aquém. Tem médiuns que chegam até a dizer para certas pessoas: sua mãe se comunicou ontem na reunião mediúnica, olha, ela está bem, está num lugar muito bom, diz que está se divertindo, né? E vai por aí afora. Ou então, os menos desavisados dão notícias do sofrimento daqueles que estão em verdadeiros sofrimentos, em campos vibracionais que não desejariam estar. Exatamente, Rô. E tem aqueles que levam notícias, viu? Infelizmente, isso ocorre. Tudo que ocorre na reunião mediúnica tem que permanecer na reunião mediúnica. Isso é um compromisso que o médium tem que assumir, não é com o dirigente, mas com ele mesmo, e não tornar-se repórter mediúnico, trazendo às vezes embaraços muito grandes para aqueles que permanecem aqui no plano físico em grande sofrimento. O mundo espiritual, nos fala Hermínio, é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Pelo nosso mundo de encarnados, podemos inferir, ou seja, avaliar, compreender o outro, o mundo do lado de lá. Ali, no mundo do lado de lá, como aqui, no plano físico, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados,
mas igualmente a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, que é o que nós somos, é exatamente onde estamos. Nossa moral ainda é da média para baixo. E tanto aqui como lá, encontramos até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores de evolução, fica claro que nós nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. Muito bem, amigos. O próximo parágrafo é longo, os comentários também vão ser. Então nós paramos por aqui hoje, agradecidos pela atenção de vocês, pela participação. Apesar que eu vi participação só da Rô, quero ver mais para que a gente possa trocar mais conhecimento, trocar ideias e realmente aproveitar esse aprendizado que nos é oportunizado por esse estudo diálogo com as sombras. Que não fiquemos pensando de que esse estudo é para somente aqueles que se encontram com a mediunidade ostensiva. Nós comentamos no começo, Kardec fala no Livro dos Espíritos, que todos nós, em menor ou maior grau, somos médiuns e todos nós somos influenciados pelos espíritos. Então aproveitemos, porque aqueles que já são médiuns, que trabalham, vão fazer uma reciclagem com esse estudo, assim espero. Aqueles que ainda não trabalham, também não sabem a qual momento serão chamados ao trabalho, seja aqui no plano físico, seja no plano espiritual. Uma boa tarde, um beijo em cada generoso coração, muita paz, um bom final de semana e até sexta-feira que vem. Tchau. Rô, eu gravei o vídeo, depois eu vou editar e eu te mando para postar, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz. Obrigada, Arnaldo, pelo teu carinho conosco aqui na Unidos, pelo grupo, pelo estudo que estamos iniciando nesse livro maravilhoso, onde vai nos dar um cabedal de conhecimento, onde podemos e devemos aprender a lidar consigo mesmo, que é a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos. Quando nós assumimos esse compromisso com este grupo da espiritualidade, onde buscamos junto a eles todo o amparo, e muitas vezes naqueles momentos que vamos ao encontro daqueles irmãos que, por falta de esclarecimento, por falta de perseverança, vamos dizer assim,
já se encontram lá do outro lado e precisam de nós para expor suas dúvidas, suas inseguranças, né? Somos um instrumento, mas precisamos estar bem alinhados, bem afinados, que nem falamos ontem aqui no nosso encontro do Evangelho, que nem aquele violino que a gente tem que afinar ele bem para que a melodia ela possa sair plena. Assim somos nós. Nos nossos trabalhos temos que estar afinados, conectados, disciplinados, enfim, tudo que o Arnaldo nos colocou aqui vai no decorrer dos dias de encontro, ele vai nos trazer como nos afinar. Então agora nós vamos passar para o segundo estágio dessa tarde. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e entrar em conexão com a leveza, a paz, a serenidade. Como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo a Ti, Senhor, a Tua proteção. E é com muita gratidão que vamos elevando nossos pensamentos e sentimentos ao nosso irmão Jesus, agradecendo por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo e amparando, nos fortalecendo. Que essas vibrações que aqui hoje se realiza nessa tarde, nós possamos pedir que o nosso Mestre querido abençoe e fortaleça nossos propósitos de nosso melhoramento, de nos sempre, Senhor, nos dê a força e a coragem para enfrentarmos os desafios de nossos dias. Abençoe e proteja, Senhor, a todos os dirigentes das casas espíritas, de todas as religiões, de todas as nações, os nossos políticos, todos que fazem parte desse universo infinito. Oramos pela paz mundial, da harmonia entre todos os povos e principalmente pelo nosso Brasil. Que nossas vibrações cheguem até nossos irmãos que estão em sofrimento, seja onde for, encarnados ou desencarnados. Que recebam o lenitivo para suas dores. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente pelos nossos familiares e amigos, para que sejam sempre fortalecidos na fé e no amor. E vibramos finalmente por nós mesmos, para termos sempre discernimento em nossas ações e decisões. Vibremos por aqueles que já partiram, Senhor. Vibremos por aquele que por algum motivo cometeu o suicídio. Que a Tua luz se faça presente no seu ser. Luz presente no coração daqueles que ficam em sofrimento. E assim, Pai, agradecidos, encerramos nossas reflexões de hoje. Que as doces vibrações de nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer dessa semana que se encerra. E a Tua paz, Pai, esteja sempre conosco,
Obrigada, Jesus, que assim seja. Eu desejo que cada um, ao tomar a sua água, aonde ela foi fluidificada, eu desejo uma semana de bênçãos, de paz, de amor, de alegria a todos. Beijos carinhosos e até a próxima semana. Paz e luz. Respirem bem fundo. Mais uma vez, respirando. Tomando as suas aguinhas fluidificadas, se deixando que essa água possa trabalhar na corrente sanguínea de cada um de vocês.